Jornalista Ema nebe halau atividade jornalístico. Liu Husi recolha, hakerek no forma notícia ka reportagem. Nebe publica iha jornal, rádio no televisão, revista, inclui media online sira. Transmite informação nebe los no credível ba público, ne mak serviço lolos husi jornalista. Jornalista iha serviço diário tem que obedecer ba código ética, no mantém na faten independência, hori garante informação ba público. Conselho de Imprensa, lihusi programa Liberdade Imprensa, Haune Liberdade. By edição Ohin, telespectadores sira bele acompanha reportagem konaba, código ética no carteira profissional. Hanesan matadalan ba jornalista sira ni serviço diário, tem que hakruk no obedece ba regra. No nedet mag jornalista bele atende necessidade no direito público nian, atu hetan informação nebelos no credível. Definição jornalista tuir lei comunicação social e artigo rua hateten atividade jornalístico hanesan atividade atau buka hatene halibur hili tratamento novo informação lihusi hakerek lian ka imagem ba emohot-hotu lihusi órgão comunicação social. Papel jornalista nian mak transmite informação nebelos no credível ba público. Jornalista tem que haturu princípio imparcialidade, independente, tem que iha balanço informação, tem que iha confirmação ho parte selu antes atau hal publicação ba notícia rumah. Jornalista iha kode etika rasik nebe atu regula sira hodi halau kenar lor-loron nebe atu transforma informação lihusi media ba público tem que obedece no hakruk ba kode etika. Mantém serviço ho imparcialidade hakruk ba kode etika no nedet mag jornalista bele atende necessidade no direito público nian atu hetan informação nebe los no credível. Iha Timor-Leste, kode etika jornalista sai hanesan regulamento ida inicia husi jornalista Timor One nebe hamahan ani asusan jornalista Timor Loro sai sindikato jornalista Timor-Leste Timor-Leste Press Club iha loron ronulu resing hitu fulan outubro tinan ring rua san resintolo no kode etika ne vale no aplika det ba ema nebe halau profissão hanesan jornalista. Irma ia tinan ring urusan reseng hitu lihusi konsultação público konaba esposo kode etika jornalista ikos mai Conselho de Imprensa iha loron sanulu resinen fulan janeiro tinan ring urusan reseng hitu iha encontro ordinário sessão plenária aprova versão final mata dalan jornalista nian nebe se implementa iha Timor-Leste. Entretanto, elaboração código ética jornalística maioria mai husi kode ética jornalística tuan nebe aprova husi associação jornalista Timor One sira iha outubro tinan ring urusan resintolo. Eba kode ética nebe que associação sira aprova em 2013 iha hanoi atu aumenta pontos balum
ba kode etik phone, kode etik ni ida seluk ne. Então, ia ba maka ideia atu hamosu pontos ira nebe colher quando ba evita atu publica imagens ira nebe que haturu sadismo ou buat nebe que ia tendência ou lian ira nebe que ia tendência atu hakane público leitor karona nain cernia sentimento. Nema aumenta ina ba. Mas em geral pontos ira seluk ne na fatin baseia ba pontos kode etik ira nebe que a Associação Sira concorda em 2013. A fonte na Rio San Lorenzo Hito, Conselho de Imprensa produz kode ética nerasik, nebe ikos mai sai hanesan regulamento da hulu, nebe Conselho de Imprensa sai a foi no estabelecimento e maio Rio San Lorenzo, conhecido o regulamento número ida para Rio San Lorenzo Hito, kode ética jornalística. Kita sempre atete kata informação nudar buat nebe maksai importante e a sociedade ida atu sira hatene atu sira tetu hui foti decisão. Então kode ético é importante e aspecto rua. Ida assegura jornalista sira mantém sirania profissionalismo, dignidade, sirania profissão né, nuda profissão ida nebe mak ia valor. Ida selo gere relação entre jornalista, mídia e público. Tamba jornalista ou mídia sira servir ela público nia direito a tu informação lolos ou de dia. Então kode etik ne tem que sair no matadalang ida para jornalista sira rasik atu hadia sirnia ang melhora sirnia profissão ida seluk atu haturu sirnia profissionalismo ba público. Código Ética Jornalista Phone, nebe Conselho de Imprensa aprova ona atu regula sai matadalan ba jornalista hamutuk sanulu hanesan. Defende cidadão de direito a acesso à informação no bucalhelos. A todo facto sira o rigor é exatidão na honestidade. Combate censura, defende liberdade de imprensa no liberdade de expressão. Usa dalam legal atau retan informação no respeita pedido confidencialidade. Salvaguarda presunção inocência. Respeita direito atau hatan no retificação. Defende igualdade no la halo discriminação. Respeito e mania direito ba honra narandiak no privacidade. Rejeita plágio no labelíssimo suborno. Evita publicação sadismo. Ausente maioria profissional, mas vê só que ela precisa de check and recheck, precisa na parte e daí também importante ter esse jornalismo. Também e daí antes atu sai informação tem que claro, selai bela tahu dúvida ba itanya cliente ou itanya fonte sira. Hanesan jornalista serviço baseado kode ético nebe makia no foti informação mos tem que hare balanço ba informação ser nebe makia. Sekarang kita la foti informação maka la iha balanço hanon kata kita kontra itanya kodigo etika nebe makia mos. Código Ética Jornalística sai hanesan matadalan ida nebe atu ajuda tebes ema hotu nebe halau kenar jornalismo. O Código Ética Jornalista sira tem que verificar lolos diferença entre notícia e opinião. Verifica no tem que check and recheck
husi parte hotu nebe iha relação ho notícia nebe atu publica. Ético jornalista ni ane san mataral vai jornalista hotu. Iha redação Radio Timor-Leste ami obedece e ami sempre tahu atenção para clio quando vai dane. Assunto sir liliu quando vai balanço. Assunto nebe que liliu liga ba quando vai notícia nebe que iha aktual na faktual. Mas iha dados nebe que comprovativo. E de la coi per notícia nebe que saibane ane san hamoso fale perguntas vai iha itene ouvintes. Também maka ita kode etik jornalista ne saya ne san mata dalang ida ba iha jornalista ida iha redação molok atu publica obra jornalística rasik ba iha ovindi sirni tilo papel jornalista ne bate que importante teves onsa ida atu halau atividade com cobertura onsa atu halau atividade com editor colia com atividade seritma que é ligação com jornalista, então tem que lá atuar com ética jornalística. Se ita se fosse com ética jornalística, nem que ita contra ita com ética jornalística também, tanto iha média comunitária sira, iha média cetak sira, nomos iha média hanesan televisão sira, depois jornalista tudo quando lá tem que fazer kode ética jornalística assim também kami durante ia mau visi mas que kami serviço basic que comunidade no mídia local mas kami na fatin fazer kode ética jornalística. Autoridade local na fatin bolo atenção ba jornalista. Atu iha serviço diário tem que lá atuar código ética nebe iha. Nune det mak media cumpre nia missão, hodita tole informação nebe equilíbrio ema hotu. Inclui halo controle social ba instituição Estado nian hotu, sem viola regra nebe consagra na iha código ética ne rasik. Reba kode etika jornalista, papel jornalista importante teles vai autoridade atau insan bele maheta informação ruma nebe kona bakum dari sernia necessidade hodi atau bahia hodi atau tam autoridade município niliam bahia governo central atau insan bele iha mo serviço moto hodi atende ba necessidade kum dari nia retama informação rumus comunidade sia precisa retamos confirmação rumus autoridade mas em princípio autoridade atau insama atau bele iha balanço insama precisa ter atau isi você mas mais caro bele buka informação entre parte ruannya hotu mak bele dia atau bele confirma informação rumah nebe los não nebe los balanço nebe makare au acompanha durante ne quase serviço ansa RTT ou GMTV sirne atividades mais posto administrativo nós mau visita au nota ia posto administrativo talvez ia itakuliakar eventual se ia evento rumah sira pun marca presente se kare sira halau serviço rumah haula tene ne makalo tene aibe tuir haune ponto de vista katakan daruma serviço ne tambah ia atividades rumah nebe maka halau ia ia relação ao serviços nacionais. Por exemplo, essa visita rumah, por exemplo, essa visita se ministro atau CD com se parte nacional, nem que te fez cobertura. E te agradece também ao sirne presença, sira maia posto administrativo e suco, e te aproveita a oportunidade de sirne presença, e te bela a necessidade, a tua preocupação se comunidades sucos, aldeias com necessidades ou dificuldades mesmo que o povo sira enfrenta e é suco, aldeia durante. Bem, né, de vez em quando, através desse canal selo quando se ouve dia da coisa rádio comunidade, né, update lor daí. E te espera que ia parte nacional sira de vez em quando, talvez seria preocupação barak, atividade barak. Mas a nós que tiramos bel hal colaboração da rádio comunidade seria posto administrativo sira, ansane atau ne bel faz informação, update informação ba mal, atau ne bel canaliza, deposita informação na mesma que é, vai estar na ilusira atau ne bel tahu mata ba necessidades, preocupações quando ba comunidade seria suco aldeia seria.
Mensagem para além jornalistas será simples daí. Primeiro, será lá o senecar para responsabilidade imparcial. E daí é que é importante. Segundo, a foco ali vai ter entidade, a instituição não vem mais para jornalistas será para a tal consideração quando vai ser necessidades. De vez em quando a minha povo ia carregar ia posto administrativo e sucos aldeias exige uma casa quando vai ser no serviço exige a orçida to parte nesse mas bem situação se não dificuldade se não possibilidade de to falta se não custa tempo. Confirmação lolos tuir factos neve jornalista Hare Simu Norona, jornalista hato informação que notícia hololos baseia ba realidade no lavoso. Informação que notícia neve publica tuir factos no se sus intervenção política, econômica, no intervenção direito que indireito, husi grupo que emaruma inclui nain ba órgão comunicação social. Jornalista labele haloplasio usa emeseluk nielefuan, ideias no criatividade. Jornalista labele simu suborno, tamba suborno bele influência ba independência jornalista, no independência editorial. Ketika musuh tambah atividade nebe ke jornalista saralna atividade profissional iha ninia implicação rua katulu implicação idane maka profissão idane precisa manual de conduta ida atau halau ne atau ne são doutor sira médico sira ne sira iha conduta profissional nebe ke guia sira atau halau atividade ne ida fali katak ema serbek halau serviço né ema nebek iha conhecimento profissional iha entendimento intelectual ba área nebek katak sira haten saíram sira haten responsabilidade social nebek sira lori então buat nebek atu prova sira atu hetan fiero si público eu ba ser na fonte sira tamo fonte siramos fonte sira é direito a tu hatene kata sira foi informação ba ema ida bek los então ba profissional bek at baus informação da luma fonte sira hakaro ita bot mais si media nebe ita bot serviço do live tamba agora ema barakmos belori a identificação a do ba husu informação então hoida né organização todo produz carteira profissional né ba profissional ida nebe que cara halau atividade né portanto ema nebe que hetan carteira profissional né ema nebe que hat tudo ona ne compromisso atau hakru ba kode etik então tambah ne compromisso ne tambah ia atribuição carteira profissional ne hato compromisso de honra galai atau halu tuir kode etik nebe que ia conduta profissional ia e mos princípio jornalismo nebe que sai nessa princípio guiador princípio nebe que sai material amba ninia atividade jornalística. A lei de comunicação social e artigo hat nulo recém hat foi competência do Conselho da Imprensa atau aprova no supervisiona órgão de comunicação social no jornalista sira cumpre código ética. Baseia ba regras no procedimento nebe iha Conselho da Imprensa li husi direção de desenvolvimento no analisa média a missão principal halau monitorização no análise onde identifica a qualidade do produto jornalístico sira.
método no formato monitorização, baseia ba serviço lorloron, no monitorização baseia ba queixa. Resultado monitorização no análise e a média balon se comete infração no contra código ética jornalística. Também Conselho de Imprensa durante ne dirige uma carta chamada Lubun Ida, ba média hira que nebe identificado comete infração, a tubele toma consideração. Buat tidak monitorização ou análise ne lolos ne kan mandato si Conselho de Imprensa ini ya Lei quando Itália de comunicação social artigo 44 nebe hatetin Conselho de Imprensa mudar entidade nebe maka tu tahu matan ba jornalista ou media senania serviço hodi bele cumpre código ética nebe que Itália nós cumpre princípios do jornalismo nebe que Itália antau ihane ia monitorização ou análise ne Itália resultado rua primeiro resultado monitorização análise baseada monitorização lorong-lorongnya e depois segundo resultado análise baseada queixa e danem durante netalo se por exemplo se monitorização diária itu quando retan maka ia infração nebe que dalam rumah forte ou todang tuang ou todang liu antau ita resultado análise ne itaruka ba plenária depois plenária hari membros hari onsa antau o cinema kita foi querer carta samada ba itanya merecera nebe ita considerança comete infração. Adu garante liberdade de imprensa no direito público nian ba acesso informação ne veloz no credível, media no jornalista Timor-Leste tem que hakrup no obedece ba ética profissional. Jornalista no media sira tem que tudo sira nia profissionalismo ba público. Jornalista tem que ha vontade ba halo verificação, clarificação no confirmação, hori evita la hamosu infração neve sério. Conselho de Imprensa na fatin sai árbitro no mediador, atu ajuda resolve problema nebe moço husi atividade jornalístico. Mas B, e a futuro ou em mai, Conselho de Imprensa se aplica sanção administrativa. Hasoro média no jornalista comete infração, nebe repete bebê no infração sira nebe considera grave leu. Lolos, Conselho de Imprensa, além de hoje até kata haruka chamada de atenção, mas vemos tem que lá tuir ho discussão, tem que lá tuir ho internal workshop ho jornalista sir ho editor sir para explicar, para aí depois lá bela musu interpretação hoje, também a experiência to agora, por exemplo, Conselho de Imprensa halo mediação, se continua aí a interpretação hoje, coraba ponto ruma husi kode ética. Quando vai ponto rumo o artigo balão usi a lei comunicação social então nem kenal Conselho da Imprensa ni laos haruka chamada de atenção mas bem tem que tuir ho discussão klean e lori caso hoje lori notícias serna bem ma publica tena bahal discussão kata ida nem sala nem bem tambah sama Conselho da Imprensa considera kata ne contra ou viola code ético rumah. E segundo mas claro kata ia situação nebe maka ita considera kata kari grave rumi ou erro ne repete bebê que nem Conselho da Imprensa tem que considerar para depois aplicar sanção ou punição administrativa rumah. Nem makli husi selo koima nebe maka ia lei haruka. Conselho de Imprensa atribui carteira profissional no dar apreciação no reconhecimento ida ba jornalista serenia obra. Lileu apreciação ba jornalista nebe cumpre una princípio neutralidade, no imparcialidade perante serenia serviço. Carteira profissional no dar sentido horihametin profissionalismo jornalista. Atu profissão ne bele ia credível, hori contribui informação nebe qualidade ba público. Jornalista mak profissional ida nebe halau atividade jornalista
no baseia a Lei de Comunicação Social artigo 108 no regulamento número NEN/108 com a título profissional. No Conselho de Imprensa atribui carteira profissional para jornalista Sira. O objetivo é de qualidade de profissão de jornalismo, nesse reconhecimento da obra jornalista siraniana. O Sitinan Rigoroação Recinhito, Conselho de Imprensa atribuiu na carteira profissional para jornalista timoruan Hamutuk Atusrua Sarusinen, inclui jornalista estrangeiro Hamutuk na Insanulu, Nebemate e Timor, perante halau atividades de jornalismo o Sitinan Rigoroação Atusia Hitunuru Recen Lima, Totinan Rigoroação Atusia Cianulu Recensia. Tuirmai Hetinan Rigoroação Recen Walu, Conselho de Imprensa atribuitan carteira profissional para jornalista na Inhito, no Hetinan Rigoroação Recensia, jornalista na Insanuru Recen Lima, Husi Média Nacional, Hetantan recrutamento atribuição carteira profissional, Husi Conselho de Imprensa. Hoidane total carteira profissional nebe Conselho da Imprensa atribuiona para jornalista Sira, Hamutuk Atusrua hat nulo Recen Walu. Entre número ne e a carteira profissional hat nulo Recen Ida, mas Conselho da Imprensa dada hika sona, ho razão la hala ona atividades jornalismo. Primeiro ita foi a 2017. Em dezembro de 2017, e quase, no total, 226. Nem inclui, e tem malu Sernabe Balibó 5. Sernabe que luta para a libertação nacional. Conselho de Imprensa foi, também, e nessa apreciação para a contribuição para a independência. E depois, se lo fale e atribuição e da segundo ba sira betina lima ne ya 2018 ne ba nang hitu tam heten tempo ne ba ita impasse ne larang ala impasse politik ne larang tau ita la consegue liu si processo cerimonial dan tau ita halo pues entrega diretamente ba jornalista sira e depois fundau e da ikuslema tinang kotu leva ita atribui ba Sira na Sanulu Recen Ida, Sanulu Recen Ida nebemos sernebe que serviço na área de jornalismo liutina Lima. Mas ia tinha encontro ne ia ne diferente o tempo porque ita cerimônia atribuição ne ita muito com sernebe que liu se be processo estágio. Nessa morren pergunta ne processo dan atuhetan atribuição be atuhetan carteira profissional mak liu si estágio mos antau tinang kotok ni tahuona nain hatmak consegue hetan sirane sirnebe que tama categoria ida fulanen tama sira mai ho sirane be habilitação literária licenciado em área de jornalismo antau sira hakono doni requisito nebe Conselho de Imprensa tal. Carteira profissional vale o angira jornalista sira nia produto notícia bele muda ema nia pensamento. Hanoi no hasai conhecimento público nian. Basira nebe que ia ona carteira profissional, reta na atribuição carteira profissional. Compromisso primeiro, mano, carteira profissional é lá ouça nessa licença aí da ita halbot tudo. Carteira profissional né prova ida kata ita liona exame liona ita preenche a critério vala athalau atividade jornalística né mas be tamba ita na sociedade né desenvolve bem então ita na capacidade atu aumenta esforço atualmente ita capacidade mas tem que lá o loro então bukan na fatin atu esforço atu hakruk va kode etik sirne buat nebe ke regula ya kode etik atu nunia labele monu ba sala sirne be ke hasa ia tendência tambah itenia aquela layanga itenia negligência pessoal. A atribuição carteira profissional atu dignifica no profissionaliza dia cliutan jornalista sira e a disseminação de informação para público. A minha esperança é que a instituição tudo bele reconhece a carteira profissional de makan.
ami heta tambah atune bele reconhece a profissionalismo nessa jornalista. Entretanto, rádio comunidade nebe ho característica diferente ho rádio público no rádio comércio. Rádio comunidade exige hanesan meios ida importante bele ajuda divulga no transmite informação. Fohanoin no motiva encoraja comunidade sira iha base atau hola parte iha processo toma nebelau iha sira nia área. Ouvintes rádio comunidade Movíssimo Loco. Hakara que informa katak programa Resisto Morisne produz-se rádio comunidade Movíssimo Loco. Hetang apoio o governo Japão parceria com Unicef Timor-Leste. Durante ne, jornalista rádio comunidade e hasir ne serviço, hatene obedece, respeita no lautur regra kode ética jornalística, hori transmite informação nebe acurado no balanço ba comunidade sira. Gestor rádio comunidade husu ba conselho de imprensa, cari iha futuro oin mai, bele considera mos jornalista rádio comunidade, atu hetan carteira profissional horazon, sira mos diariamente halau atividade jornalismo, hanesan ho jornalista media nacional sira. Tu suba conselho imprensa cariba futuro uinsamos ho jornalista rádio comunidade sira tamba amimos halo aminia serviço hanesan ema jornalista uinsama amimos belehetan carteira profissional idane atunune ami halo atividades eventos bot rumah karik na ulun sira karik la bele dehan itabot la os be jornalista profissional atu bele ami atu la bele foi informação ba itabot tamba de ho kartaun idane oi sama ami atu bele hetan musu conselho imprensa atu haremos ba iha assunto dane atu ami mos bele ne bele acesso ba carteira profissional be magia. Vamos compreender que se atu heta carteira irane ema tem experiência 5 anos trabalhando. Mas se 5 anos tudo mais não que né tem que tudo dia. Se lá assim kita for amanhã bate atenção e ele compreende quando éramos jornalistas nasce ele cria confusão. Também eu recomendo atu ambi bele heta mas tem que critério vida. Makidane ema tem que experiência 5 anos a letra no foi bele heta atune nebele compreende quando função da rasik. Critério para atribuição carteira profissional, mas jornalista siranebe serviço durante tempo liutinan lima, inclui siranebe liona exame depois de estágio profissional. Merece hetan carteira profissional também preenche ona requisitos. Liga a exigência jornalista rádio comunidade. Conselho de imprensa mos reconhece cada jornalista rádio comunidade balon nebe dedica an clear ona e a vida jornalismo. Lataka dalan bele apresenta pedido aplicação. Merece olai ne cabe ba competência conselho de imprensa atu hare baninia viabilidade sira. Cabe ba jornalista sira e rádio comunidade depende ba sira indivíduo. Se sira ne halau sira kenar jornalista la incompatible função ser selo sira bele halau sira aplicação bali husi sira associação tambah husi jornalista sira rádio comunidade tu rawa te parak ma que associação jornalista ya AZTL parak que AZTL agora sira ne bele eta recomendação husi AZTL atau lori sira facilita sira ma aplicação ne conselho imprensa depois ma conselho imprensa hareban ini viabilidade merece ou la merece ne questão que tá aqui mas bem ita tem que honesto kata sira halau função jornalismo quase jornalista sira rádio comunidade tu halau observação sira halau serviço jornalismo ne sira ba entrevista sira halau verificação pa informação sira sira mos halau entrevista pa fontes sira publica ne liusi rádio comunidade questão mak rádio comunidade ho rádio profissional rádio mainstream sira lah ne sana antar mesmo nune se indivíduo ida
senti kata cara kiri dalam jornalista ne berhala aplicação em conselho imprensa. Agora meus né mas kita precisa discutir ne mai diretamente conselho imprensa ne tem que liu associação Roma. Saya liu associação Roma aware kata kolega Barak ya radio komunidade Barak maki asos AZTL e sirane mahan ma RKTL bel facilita sira o insamak sira bele heta kartera profesional importante mak sira ne behakar aplika me kartera profesional sira halau além de halau função jornalismo sira label halau função social. Carteira profissional no dará apreciação no recrutamento e da jornalista sira nebe sira ne obra jornalístico transmite ona ba público também jornalista sira cumpre princípio neutralidade no imparcialidade perante sira ne serviço. Conselho da Imprensa mostra reconhece kata depois da atribuição carteira profissional jornalista sira começa a mudança produto jornalista Barak mak refleta a qualidade profissional. Depois de atribuir a carteira profissional, sira ia desenvolvimento. Usi etapa ainda começa a etapa. Se o lugar kalau notícia sira lá dunia verificação, rigor, lá dunia balanço. Depois de aplicar carteira profissional, atribuir carteira profissional, profissional sira nebe halau sira klar tuir lei sira eta carteira profissional sira começa halau sira klar ho cuidado. Kata buat hotu tem que ter rasa kode etika, tem que ter padrão jornalístico né. Husine thare kata ihaduni efeito maka se antes ia publicação media siranan musuh quase lor musuh irregularidade musuh erro sirane be perturba kode etik depois de se carteira profissional se começa a hadiah mesmo to agora ia rua se comete ela irregularidade erro etika mas conselho imprensa falo na fati fo alerta na fati e halo notificação na fati para o sama ita ajuda tulung malo atu hadiah itania produto jornalístico ida sai dia kelita no tuir expectativa público né. Conselho da Imprensa cumpre na fata minha missão, onde promove liberdade de imprensa no liberdade de expressão, promove na fata independência para meios de comunicação social, assegura acesso jornalista sira e halau sira na atividade jornalista, promove no assegura qualidade de profissão jornalística nian. Jornalista nebe heta nona carteira profissional, katak ema nebe hatudu ona nia profissionalismo, onde hakruk no obedece e compromisso tu regras kode ética jornalística nebe iha. Jornalista sira tem que iha princípio guiador, ka princípio nebe sai hanesan matadalan ba atividade jornalístico sira. Wan hira produto jornalístico dia no iha qualidade, ne parte ida mos ajuda no facilita leitores, ouvintes no telespectadores sira, acesso a informação nebe veloz no credível. Alin sira atu hakruk na fatima kode etik e dalai datang hati kata carteira profissional ne laos licença ba ita atu halus salah atu acusa ema arbitro rate ou então atu la hal verificação carteira profissional ne haturu kata ita cumpre ona ita pronto atu cumpre requisitos sernebeke atividade jornalística halo. Buat tolo importante né, mas verificação, clarificação e mos confirmação. Buat tolo tem que confirma, tem que halo, molo que está produzindo obra jornalística.
CNAR, Conselho de Imprensa, NIAN, promove liberdade de imprensa, não liberdade de expressão. Promove meios de comunicação social, assegura jornalistas ser orihalau ser na atividade jornalística. Promove não assegura qualidade de profissão jornalística. Conselho de Imprensa, na fatin husu atau jornalista tem que cumprir ser no papel. Hori transmite informação veloz, no credível para público. Jornalista tem que haturu princípio imparcialidade. Independente, jornalista tem que clarificar lolos. Diferença entre notícia e opinião. Verifica no tem que check no recheck. Husi parte hotu nebe iha relação. Conselho de Imprensa, husu atau jornalista labele sai fonte balia falso. Hori hamono integridade profissional. Jornalista tem que cumprir o código de ética. Sai ema nebe iha responsável atau informa para público. Lihusi dalam ida, tui realidade no imparcial.